Vamos lá, pessoal. Vou conversar um pouquinho sobre lesão de nervo periférico agora, tá? É uma aula bem interessante que eu vou precisar dar muita atenção de vocês, ok? Primeiro vamos falar sobre alguns nervos, ver a topografia dos nervos, os principais nervos do membro superior, quem ele inerva, as suas divisões, começando pelo nervo radial, tá? Sabe que o nervo radial ele é originário lá da corda posterior do plexo braquial. Ele desce, ele circunda aqui esse húmero, ele vai inervar o tríceps, aqui embaixo ele inerva o anconeu, aqui ele inerva o bráquio radial e aqui ele dá um ramo para o extensor radial ao longo do carpo. Esse raminho é extremamente importante para a gente entender por que o paciente com lesão de nervo radial no antebraço ainda consegue estender o punho com desvio radial, mas não consegue estender o punho em neutro ou em desvio nar, tá? Então esse é um ponto-chave que a gente tem que entender. Vocês podem observar, ó, que o nervo radial ele vai inervar o extensor radial ao longo do carpo nesse nível, a nível do cotovelo, ali na transição, em húmero e cotovelo. Depois desse nível que ele inerva o extensor radial ao longo do carpo, ele vai dar dois ramos. Um ramo puramente motor, que a gente chama de interósseo posterior, que é esse raminho do lado da una, e um ramo sensitivo, que é puramente sensitivo, que ele não inerva nada daqui para baixo, só vai inervar essa face dorso-radial da mão, tá? Por que que um paciente, a gente vai falar lá na frente, mas eu já vou adiantar para vocês, por que que um paciente com lesão de nervo radial nesse nível, a nível do antebraço, lá na divisão, consegue estender o punho com desvio radial, mas não consegue estender punho e dedos sem desvios de forma alguma? Porque nesse nível, o extensor radial ao longo do carpo foi inervado antes da lesão. Extensor radial ao longo do carpo realiza extensão com desvio radial. Então, é aquele paciente que sofreu uma lesão, por exemplo, sofreu uma fratura de cabeça de rádio, durante essa fratura de cabeça de rádio, ou no intraoperatório, houve uma lesãozinha desse interósseo posterior, tá? Aí você vê o paciente com o punho caído, o paciente chega dessa forma. Você já sabe que aquilo é nervo radial. Aí você tem que identificar se essa lesão ocorreu antes da divisão do interósseo posterior ou já no interósseo posterior. Para você entender isso, solicita a extensão do punho. Se ele não fizer a extensão de maneira alguma, essa lesão foi antes de dar o ramo para o extensor radial ao longo do carpo. Se você vê um esboço de extensão desviando para o lado radial, então ele faz um pouco de extensão com desvio radial, mas você pede a extensão você não vê nada, então o paciente teve essa lesão aqui no interósseo posterior, que ele ainda tem a preservação da inervação do extensor radial ao longo do carpo, tá? Então, isso é extremamente importante para a gente identificar a que nível o nervo radial foi lesado. Como eu falei para vocês, ele dá uma divisão motora, que é do interósseo posterior, que vai inervar o supinador, o extensor dos dedos, o extensor do punho, o extensor próprio do indicador, abdutor longo do polegar e todos aqueles músculos extensores de punho e dedos e abdutor do polegar, com exceção do extensor radial ao longo do carpo, do anconeu e do tríceps, tá? Que estão mais proximais. Ele inerva até supinador. Antes disso, ele não inerva nada, ok? E ele vai dar um ramo sensitivo, que é esse raminho aqui por trás, ó. Que aí ele não vai dar nenhum ramo, esse sensitivo ele vai correr sem inervar ninguém até chegar a nível da tabaqueira anatômica. Quando ele chega ali na tabaqueira anatômica, ele vai dar um ramo sensitivo que vai inervar toda essa região dorso-radial da mão, essa região de cada mão, tá? E aí, quando a gente vai ver lá na frente, que quando a gente tem uma irritação desse nervinho aqui, a gente tem a síndrome de Waardenburg, que é uma síndrome muito pouco conhecida, que é aquele paciente, às vezes, que tem um Decker-Vein, tem uma doença do Decker-Vein e usa uma pulseira ou um relógiozinho apertado
e às vezes o Dequerven ele forma um osteófito em uma espícula óssea. E aí quando você bota a pulseira, ou uma pulseira normal, ou uma pulseira do relógio, você vai comprimir esse nervinho e o paciente começa a ter um déficit de sensibilidade nessa região. Olha, doutor, está ficando um pouquinho dormente nessa região, não consigo sentir. Você sabe que é um ramo apenas sensitivo do nervo radial, que é o nervo sensitivo radial. Não tem nenhuma inervação motora. Só você pedir para ele não usar mais pulseira, não usar mais relógio, nada que interfira nisso, e vai tratar a síndrome de Dequerven. Às vezes só apenas o tratamento conservador é capaz de resolver o caso desse paciente, a sintomatologia, tá? Então, bastante interessante a gente conhecer essas duas divisões do nervo radial. Já falei do nervo sensitivo radial, tá? Que tem apenas inervação sensitiva. E quando a gente tem uma lesão a nível do antebraço, a gente vai ter uma desinervação, que pode ser parcial ou total, dependendo do grau de lesão, de todos esses músculos que a gente já falou anteriormente. Extensor, nado-carpo. Comece a se familiarizar com os termos, viu, gente? Esses termos são muito importantes, porque quando chega, às vezes, lá no prontuário cirurgião, ele não vai escrever por extenso todos os nomes dos músculos, dos nervos, ele coloca as siglas, mas é muito fácil. Extensor ulnar do carpo, extensor comum dos dedos, extensor próprio do dedo mínimo, extensor próprio do dedo indicador, abdutor longo do polegar, extensor longo do polegar, extensor curto do polegar. Ok? Alguém vai escrever, quer que eu fale devagarzinho? Tá tranquilo? Vai. Primeiro, extensor ulnar do carpo. Extensor comum dos dedos. Extensor próprio do dedo mínimo. Extensor próprio do indicador. Abdutor longo do polegar, extensor longo do polegar e extensor curto do polegar. Ok? Então, como eu falei, a nível de antebraço, o punho vai estar parcialmente caído, extensão apenas com desvio radial. Por que mesmo? Eu não me lembro, já esqueci. Por que ele só estende com desvio radial e não estende de outra forma o punho? Porque o extensor radial longo do carpo foi inervado antes do local da lesão. Vou repetir. Porque o extensor radial longo do carpo, ele inerva antes do cotovelo. Essa lesão está no antebraço. Vamos dizer que ele teve uma lesão a nível de cabeça de rádio e o nervinho que vai para o extensor radial longo saiu antes da lesão. Então, tudo depois da lesão está comprometido, mas antes está preservado. Então, o ramo que faz a extensão, o ramo que vai para o músculo que faz a extensão com desvio radial, veio antes da lesão, então está preservado, tá? Muito bem. Que é esse aqui, ó. Extensor radial longo do carpo, tá? Quando a gente tem uma lesão a nível de braço, aí a gente tem o punho caído totalmente, a nível de húmero. Por exemplo, uma fratura de húmero. É muito comum o paciente de fratura de húmero deslocada ter a lesão do nervo radial. Aí ele fraturou aqui em cima, ó, e aqui, aí ele não consegue estender o punho de forma alguma. Porque se ele fraturou e foi a lesão do nervo foi antes do extensor longo do carpo, da inervação, ele não vai conseguir estender mais. Se foi antes do bráquio radial, ele vai perder essa flexão em neutro com a contração do bráquio radial. O bráquio radial faz a flexão do cotovelo quando o cotovelo está em neutro. Quem tiver com o braço desnudo, pode fazer aí, você consegue observar. Coloca o punho em neutro, tenta fazer a flexão, você vai ver um volume nessa área medial. Esse é o bráquio radial.
Tenta fazer a flexão do cotovelo, forte aí. Olha lá, apareceu lá, ó. Tá? Esse é o braquioradial, ok? Se lesou antes do tríceps, ele também vai ter um comprometimento do tríceps, tá? Dependendo do local da lesão é que a gente vai identificar quais músculos vão estar lesados ou não. Por isso que é bastante importante conhecer. O paciente disse, o cirurgião, um colega diz, ó, está discutindo o caso com você, o paciente teve uma lesão no nervo radial. Tá. Qual vai ser o déficit? Não, mas você tem que me dizer qual é o nível da lesão. Porque se foi do nervo radial lá perto do polegar, só vai ser um déficit sensitivo. Concorda? Se foi lá no úmero, pode pegar tríceps e tudo que vai embaixo. Então, saber o nível da lesão é extremamente importante para identificar os déficits funcionais e déficits sensitivos também, ok? Muito bem. Aqui o nervo mediano, a gente sabe que o nervo mediano ele se origina da união das cordas lateral e medial do plexo braquial, tá? Vocês podem, se quiserem rever um pouquinho de plexo braquial, a aula online já está disponível, dá uma olhadinha lá que a gente descreve bem direitinho o plexo braquial, as cordas, as raízes, os ramos e tudo com bastante detalhes, tá? Então, o mediano, ele sai das cordas laterais e mediais do plexo braquial. Ele tem origem de C5, C6, C7, C8. Tá? T1 é difícil, mas principalmente essas 4 raízes. E ele desce, como seu próprio nome sugere, no meio do braço. Por isso que ele é chamado de mediano. Ele desce na linha medial do braço. Até o nível de cotovelo, ele não dá ramo quase que nenhum, tá? Então, uns ramos sensitivos, mas são de menor importância. A chegar aqui a nível do cotovelo, aí ele começa a dar os ramos para o flexor radial do carpo, todos os flexores, basicamente os flexores de punho, com exceção do flexor ulnar. Flexor radial do carpo, o palmar longo, os flexores superficiais de todos os dedos, é inervado pelo mediano, o flexor profundo apenas do indicador e do dedo médio, tá? Flexor profundo é inervado pelo mediano, apenas do indicador e do dedo médio. A gente vai falar de um ramozinho que ele dá, que inerva alguns músculos já. Aqui ele inerva o flexor longo do polegar, como eu já falei, os flexores profundos, o pronador quadrado e grande parte da musculatura tenar, tá? Por que eu digo grande parte? Porque algumas pessoas imaginam que o nervo mediano inerva toda a musculatura tenar. Isso é quase verdade, não é totalmente a verdade. Por quê? Porque existe um músculo chamado flexor curto do polegar. Vocês lembram da aula de anatomia? Quem assistiu, eu falei disso. Flexor curto do polegar, que faz a flexão da metacarpofalangiana, ele tem 2 cabeças. Uma cabeça superficial e uma cabeça profunda. A superficial é inervada pelo mediano, a cabeça profunda é inervada pelo ulnar, tá? E aí existe um ramo que a gente chama de ramo interósseo anterior, esse raminho de cal. Esse ramo interósseo anterior é interessante porque existe uma patologia, uma desordem que afeta só esse nervinho, o nervo interósseo anterior, e é bem clássica ela. Esse nervo interósseo anterior, ele vai inervar o flexor longo do polegar, o flexor profundo do indicador e, às vezes, o flexor profundo do dedo médio. E também o pronador quadrado, tá? Então, quando o paciente tem uma lesão isolada desse nervozinho aqui, interósseo anterior, você pede para o paciente fazer uma pinça com uma caneta e ele faz a pinça dessa maneira. Ele não consegue fletir a falange do polegar, nem as interfalangianas distais destes 2 dedos. Ele pega na canetinha assim, ou faz uma pinça assim, com extensão dessas articulações. Aí você vai lá e diz, parece ser uma síndrome do nervo interósseo anterior, porque ele inerva esses músculos. Para me confirmar, eu vou testar o pronador quadrado, porque o nervo interósseo anterior também inerva o pronador quadrado, que está aqui no punho que faz a pronação. Como é que eu vou testar esse músculo de forma isolada? Porque eu sei que existem 2 pronadores. Um pronador redondo, que está aqui no cotovelo, e o pronador quadrado. Se eu testar a pronação com a extensão ou a 90 graus de flexão, eu estou testando os 2 músculos. Para mim isolar o pronador quadrado, eu faço uma flexão máxima do cotovelo.
Quando eu faço essa flexão máxima no cotovelo, eu coloco o pronador redondo bem frouxo. Ele, o frouxo, não tem capacidade de gerar força. E aí eu peço ao paciente fazer uma pronação contra a resistência com o cotovelo totalmente fletido. Se ele não tiver essa força de pronação ou tiver bastante diminuída, realmente o pronador quadrado está afetado pelo interósseo anterior. Tá? E aí a gente identifica essa lesão do nervo interósseo anterior, certo? Então lembrando, nervo interósseo anterior é ramo do mediano, interósseo posterior é ramo do radial. Vou repetir, nervo interósseo anterior é ramo do mediano, nervo interósseo posterior é ramo do radial. Ok? E ele aqui embaixo, dentro da mão, também vai inervar os lumbricais, tá? Para o segundo e o terceiro dedo, do indicador e do dedo médio também. Muito bom. Se tiver uma lesão no punho, o paciente pode ter uma desinervação parcial total, como qualquer lesão nervosa, e ele vai ter um déficit de oponente do polegar, que é um músculo tenar inervado pelo nervo mediano, do abdutor curto do polegar, do flexor curto do polegar e do primeiro e segundo lumbricais. Uma lesão ali lá em zona 5, daquele paciente que sofreu aquela lesão naquele vídeo que mostrou aquele punho totalmente aberto, ele sofreu uma lesão do nervo radial e ele vai, nervo mediano, perdão, e ele vai ter a desinervação de toda essa musculatura tenar, com exceção da cabeça profunda do flexor curto, tá? Também desinervação do lumbrical do segundo e terceiro dedo. Tá dando para pegar, gente? É que é muita informação, né? Essa aula, para a gente entender bem essa aula, a gente precisa de um forte conhecimento da anatomia, que eu estou tentando relembrar, mas vocês vão pegar isso melhor quando assistir aquela aula de anatomia umas 495 vezes. Até eu estou assistindo ela, que eu estou aprendendo a assistir ela. Tá? Não se preocupe não, tá tudo gravado, vai voltar lá, tá? Não esperem aprender isso tudo em um dia, tá? Não existe super-homem aqui, super-mulher, tá? Aqui a nossa intenção é passar as informações e vocês vão assimilando no tempo de cada um. Por isso que tem a plataforma que vocês voltam a assistir e assimilam. Se vocês estiverem compreendendo, mesmo que não lembrem mais na frente, se compreender o que eu estou falando, já é perfeito, porque vocês vão assimilar esse conhecimento mais na frente. Só assimila com repetição. Só assimila com repetição, tá? Agora, se não entender, a gente volta, ok? E aí o paciente vai ter um déficit de sensibilidade na região do nervo mediano, né? Polegar, indicador, dedo médio e apenas metade do dedo anular. Lembra lá que o nervo mediano só pega a metade radial do dedo anular, não pega todo o dedo anular, ok? E ele também inerva o leito ungueal desses dedos, também a metade do anular, tá? Então inerva a ponta dos dedos, a face dorsal também. E aí o paciente vai desenvolver uma garra, se o paciente tiver uma lesão a nível de punho, ou uma lesão a nível de antebraço. O antebraço vai ser um pouquinho menor a garra, mas vai desenvolver a garra, tá? Por que aqui é a garra? E se a gente lembrar lá da aula de anatomia, a gente lembra que os lumbricais e também os interósseos fazem flexão de metacarfalangianas e extensão de dedos, né? Extensão de interfalangiana. Então, a flexão da meta e a extensão de inter, quem faz são lumbricais e interósseos, tá? Interósseos todos são inervados pelo nervo ulnar, mas os lumbricais desse e desse dedo são inervados pelo nervo mediano. Então imagine, é um equilíbrio que existe na mão. É um equilíbrio entre as musculaturas extrínsecas, musculaturas que estão fora da mão, nascem fora da mão, e a musculatura intrínseca, que nasce e morre dentro da mão. Esse equilíbrio faz com que, se a gente quiser fazer isso, a gente consiga fazer, a gente quiser isso, a gente consiga fazer, fizer isso, a gente consiga fazer. Porque a gente ativa e começa a utilizar musculaturas diferentes de maneira equilibrada. Só que quando a gente perde a nossa capacidade de fazer a flexão de meta e extensão de inter, que é quando a gente tem uma lesão de nervo mediano, em qualquer nível, desinerva a musculatura que faz esse movimento,
Quem vai vencer são os músculos que estão fora da mão. Tá? Eu vou repetir essa parte para poder avançar. Se a gente perdeu a capacidade de fletir meta e estender inter, que é quando acontece, quando a gente tem uma lesão no nervo mediano, a gente desenervou os lumbricais, a gente perdeu essa capacidade, a musculatura extrínseca vai compensar, porque não existe um equilíbrio, ela vai compensar dessa forma. Certo? Ó, a gente com capacidade, com lumbrical do segundo e do terceiro funcionando perfeitamente, a gente consegue fazer isso. Sem lumbrical vai fazer isso. Por quê? Quando a gente perde essa capacidade, primeiro os flexores que são extrínsecos, flexores superficiais e profundos, continuam trabalhando. Se a gente não faz isso mais, essa força traz as articulações para a flexão. Certo? Se a gente perder essa capacidade de fletir meta, os extensores comuns dos dedos que estendem meta vão trazer a meta para a extensão. Então, é uma ação conjunta dos músculos extrínsecos, extensores de meta e flexores de inter. É um desequilíbrio. A garra é proveniente de um desequilíbrio de forças. Ok? O mesmo mecanismo acontece para o nervo ulnar, só que acontece nesses dois dedos, tá? No quarto e no quinto dedo. E quando a gente tem uma lesão conjunta de ulnar e mediano, aí a gente tem uma garra mista, que aí vai acontecer isso em todos os dedos. E a gente vai aprender como tratar essas garras hoje, ok? Quando a gente tem uma desnervação do mesmo nervo mediano, lá a nível de antebraço, um pouquinho antes, a nível lá de cotovelo, da fossa anterior do cotovelo, a gente tem uma desnervação do pronador quadrado, que vai estar lá embaixo, né? Pronador redondo, flexor radial do carpo. Querem anotar? Vamos lá. Pronador quadrado. Pronador redondo. Flexor radial do carpo. Flexor superficial dos dedos. Flexor profundo dos dedos. Segundo e do terceiro dedo. Palmar longo. E flexor longo do polegar. Ok? E o flexor curto do polegar, sua cabeça superficial. Esqueci de colocar aí. Flexor curto do polegar, apenas a cabeça superficial. Ok? E aí o paciente vai ter a garra mediana. Garra mediana, hiperextensão de meta, flexão de inter. Todas as garras, na verdade, né? Só que a mediana é só do segundo e terceiro, a garra ulnar do quarto e quinto, a garra mista do segundo, terceiro, quarto e quinto. Ok? Muito bem, o nervo ulnar, ele sai lá da corda medial do plexo braquial. Ele vai descer e vai dar alguns ramos sensitivos. Ramo sensitivo cutâneo do braço e do antebraço, que é que dá essa sensibilidade medial do nosso braço e do nosso antebraço, tá? Nós vamos ter também o flexor ulnar do carpo, que faz a flexão com desvio ulnar, e o flexor profundo do quarto e quinto dedo. A gente lembra que o superficial, o profundo do segundo e do terceiro é mediano, o profundo do quarto e quinto é ulnar. A gente vai ter o palmar curto, que é um músculo pouco falado, que está lá dentro da mão, tá? E a gente vai ter a inervação de todos os músculos oponentes do polegar, tá? Oponentes não, hipotenares, perdão. Músculos hipotenares do polegar não, foi o que eu falei. Tô ficando doido. Músculos hipotenares da mão, oponente, flexor e abdutor do dedo mínimo.
músculos hipotenares, tá? Está nessa região aqui, todos inervados pelo nervo ulnar. Muito bem, e vai inervar de forma sensorial a face ulnar desse quarto dedo e todo o quinto dedo, tá? E também essa face dorso ulnar da mão, dorso e volar, ok? Quando a gente tem uma lesão a nível de punho, a gente vai ter, primeiramente, um déficit de sensibilidade em toda essa região que a gente já falou, e a gente vai ter uma desinervação de toda essa musculatura hipotenar, abdutor do dedo mínimo, flexor do dedo mínimo, oponente do dedo mínimo, mais os lumbricais, só que os lumbricais de quarto e quinto dedo, tá? Desse terceiro e quarto aqui, por gentileza, vocês risquem aí. Foi um erro de digitação, tá? Aqui tem lumbricais de terceiro e quarto, vocês risquem, foi um erro de digitação, peço perdão, lumbricais de quarto e quinto. Ok? Os lumbricais de quarto e quinto, todos os interósseos, tanto os dorsais como os palmares, todos inervados pelo nervo ulnar. O flexor curto do polegar, somente a cabeça profunda. E o adutor do polegar. O adutor do polegar que está lá na face, no lado radial, que faz a adução do polegar, é inervado pelo nervo ulnar. E aí, se o paciente tiver essa lesão no punho, ele vai ter uma garra ulnar, ok? Se for a lesão a nível de antebraço, aí ele vai desinervar também o flexor ulnar do carpo e os flexores profundos do quarto e quinto dedo, que estão inervados mais proximamente. Muito bem. Então vamos aprender um pouquinho sobre a microanatomia. A gente já falou um pouquinho desses nervos, de cada lesão. A gente sabe que existe uma camada mais externa do nervo, que a gente chama de epineuro, tá? Como a gente tem o epitendão, toda vez que a gente falar de epi, a gente está falando da camada mais externa, tá? Epineuro, que é a camada que envolve todos os fascículos. Cada fascículo é envolvido por uma camada chamada de perineuro. Então, o epineuro, ele engloba todos os fascículos juntos, aquele feixe, tá? O perineuro engloba ou envolve cada feixe de forma específica. Isso é importante saber, porque a gente tem que entender isso para saber o reparo onde foi feito. Porque às vezes o cirurgião só faz um reparo no epineuro, às vezes ele faz no perineuro. Tá? Por isso que é importante saber isso. E aqui a gente tem cada feixe e cada fibra nervosa, e cada fibra nervosa ele é coberto, envolto pelo endoneuro. Dentro do endoneuro a gente tem as células de Schwann e tem o axônio, que é a unidade motora final do nervo, tá? As células de Schwann, vocês podem ver que elas formam a bainha de mielina do nervo. A bainha de mielina é um isolante elétrico, é um envolto que permite que haja um bom acolchoamento do nervo e não permite que aquela atividade elétrica seja perdida, tá? Estou falando um pouquinho sobre os conceitos básicos. A gente tem o neurônio, que é claro, a unidade funcional do nervo, e a gente tem os dendritos e axônios. Dendrito, gente, sempre recebe informação, axônio sempre envia informação. E aqui a gente tem as células de Schwann, que são células satélites que formam a bainha de mielina, são capazes de formar a bainha de mielina, de mielinizar esse nervo. Isso é extremamente importante, porque a gente tem que lembrar lá na neuropraxia que a gente tem uma perca dessa mielinização, tá? Um bloqueio de condução. Se a gente entender o que é a bainha de mielina, a gente entende muito mais fácil as lesões nervosas. Aqui a gente tem o corpo celular, aqui a gente tem os dendritos, aqui a gente tem o axônio e aqui a gente tem o núcleo da célula. E o impulso sempre nessa direção, porque o dendrito recebe e o axônio envia. Como eu falei para vocês, a bainha de mielina é um isolante e ele reduz a dissipação do potencial de ação. Então, ele isola. Eu acho que vocês têm que corrigir isso na apostila de vocês. Eu acho que tem aí alguma coisa diferente. Não é?
Reduz propagação. Por gentileza, corrijam isso aí. Ele reduz a dissipação, reduz a perca dessa propagação. Ele mantém isolado esse nervo e todo o impulso elétrico ele utiliza, ele não deixa que nada se perca. Tá? Como eu falei, as células de Schwann, elas produzem a bainha de mielina, que vai isolar, mielinizar esse nervo. Existem alguns nódulos que a gente chama de nódulos de Ranvier. Nódulos de Ranvier são algumas interrupções na bainha de mielina. A bainha de mielina ela tem sequencialmente algumas interrupções, algumas paradas, onde ela para e começa. Essas interrupções são os nódulos de Ranvier, que servem para que haja os impulsos saltatórios. Tá? A condução saltatória desse impulso elétrico faz com que se gaste menos energia para se mandar um impulso nervoso e que seja muito mais rápido, porque ao invés dela correr todo o nervo, toda a bainha de mielina, ela pula de um nódulo de Ranvier para outro. Tá? Então, tanto aumenta a velocidade de transmissão de impulso, como tem um menor gasto energético. Ok? Muito bom. Existem algumas, basicamente, dois tipos de classificação de nervo. A mais conhecida é a classificação de Seldon e existe a classificação de Sunderland. São duas maneiras que a gente classifica a lesão nervosa. A classificação de Seldon é um pouco mais utilizada e um pouco mais fácil de compreender, e que são muito utilizadas nas eletroneuromiografias. Quando a gente vai ler, a gente precisa compreender isso para saber do que é que eles estão falando e o potencial de recuperação nervosa. Primeiro é uma neuropraxia. O que é uma neuropraxia? É apenas um bloqueio da condução nervosa. Esse bloqueio é segmentar. Ele é só em uma parte específica do nervo. Tudo que está depois daquela lesão e antes está funcionando. Só naquela lesão que não está. Eu vou passar por todos, depois eu vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil de vocês compreenderem. Existe a segunda, que é a axoniotimese. Na axoniotimese a gente já tem uma lesão axonal. Na primeira lá, ó, quando a gente tem um bloqueio de condução, o axônio, que é a unidade funcional, ele está preservado, intacto, ele não foi lesionado, tá? Então, o segmento do nervo que foi desmielinizado, ele perdeu aquela bainha de mielina. A única coisa que precisa ser feita para se restaurar a função é que as células de Schwann voltem a mielinizar. Isso aí resolve tudo, ok? Já na axoniotimese a gente tem uma lesão axonal, uma lesão estrutural. E aí a gente já tem uma coisa que a gente chama de degeneração valeriana. Todos já ouviram falar da degeneração valeriana? Degeneração valeriana acontece no coto distal do nervo, tá? Como que é isso? Quando eu tenho uma lesão nesse segmento, vamos dizer que eu tenho uma lesão a nível de antebraço, nervo mediano. Assim, uma gilete cortei. Eu lesei o nervo mediano, vamos dizer que eu lesei ele parcialmente, não lesei ele completamente, mas lesei ele parcialmente, tá? E aí a gente classifica como axoniotimese. Depois da minha lesão, tudo que está depois, eu tenho uma lesão axonal e o tubo endoneural, lembra do endoneuro lá na frente, ó, o endoneuro, o tubo endoneural, depois dessa lesão, ele vai se esvaziar. Então, isso aqui ele vai sumir, para deixar esse tubozinho, que é o endoneuro, livre, para quando o axônio voltar a crescer, ele passe por esse tubo novamente e chegue ao órgão final que ele vai inervar, seja motor ou seja sensitivo. Vou voltar a dizer. A degeneração valeriana é quando, por exemplo, a gente tem uma lesão nesse nível, tá? Uma lesão nervosa, e aí tem um esvaziamento desse tubo. Por exemplo, se a gente tiver uma lesão aqui, se mantiver todo o conteúdo dentro desse tubo endoneural, esse conteúdo está disfuncional, ele não vai funcionar mais. Se ele estiver ali, ele está preenchendo um espaço de alguém que quer trabalhar, ele já se aposentou. Então, o que é que o organismo diz? Eu tenho que esvaziar, retirar todo o conteúdo, para que quando esse camaradinha crescer novamente, ele tenha o espaço para correr e ele chegue no órgão efetor final, porque o nervo cresce. Esse nervo crescer é o que a gente chama de crescimento axonal, tá? Se você lesar o axônio aqui,
Depois de 7 dias ele começa a crescer de novo. Se tiver o tubo vazio, ele vai crescer pelo caminho reto e vai chegar ao órgão efetor final. Ele cresce 1 milímetro por dia, tá? Essa é a degeneração valeriana. Existe um outro tipo, deixa eu voltar lá. Existe um outro tipo de degeneração que a gente chama de degeneração centrípeta. Anotem aí. Degeneração centrípeta. A gente falou que a degeneração valeriana é no coto distal e a centrípeta é no coto proximal. Só que é uma degeneração bem pequena e bem isolada. Essa degeneração vai tirar todo aquele conteúdo do local da lesão proximal que não está funcionando bem. É como, por exemplo, que o cirurgião não tira o cotozinho do tendão e despreza. Mesma coisa o organismo, ele tira o cotozinho lesado do nervo proximalmente e despreza. Essa é a degeneração centrípeta. Ok? Que libera também o nervo para ele crescer. Ok? E aqui na neurotimese é o último grau de lesão. A neurotimese a gente tem uma descontinuidade completa do nervo. Se eu cortei o nervo completamente, eu não tenho nenhuma estrutura preservada. Endoneuro, perineuro, epineuro, está tudo lesionado. Axônio lesionado. Aqui eu também vou ter... Aqui eu também vou ter a degeneração valeriana e a degeneração centrípeta, tá? O único grau de lesão que eu não tenho esse tipo de degeneração é na neuropraxia, porque é apenas um bloqueio de condução, desmielinização segmentar. E aí Sander, ela classifica essas lesões, é só a título de curiosidade, ele classifica anatomicamente essas lesões, tá? A primeira seria apenas um bloqueio da condução nervosa, que é o tipo 1, a neuropraxia de Seddon. O segundo seria uma lesão axonal. A terceira, a lesão do axônio mais o endoneuro. A quarta, axônio, endoneuro, perineuro. E a quinta, tudo. Endoneuro, epineuro, perineuro e lesão axonal. Ok? Muito bem. Vamos falar de cada uma. Sim, eu falei que ia dar um exemplo, não foi? Quase esqueci. Vamos voltar lá. Um exemplo bem clássico que eu costumo falar. A neuropraxia é como se, por exemplo, a gente pegasse um fio, esse fio do microfone, e eu dobrasse esse fio do microfone em vários nozinhos e eu apertasse ele. Aí o meu microfone para de funcionar. Teoricamente, eu só bloqueei a condução da eletricidade do fio do meu microfone, né? Se eu soltar o fio do meu microfone, ele aos poucos vai se desenrolando, o plásticozinho vai abrindo e o meu microfone volta a funcionar completamente. Ele pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, dependendo de quanto de pressão eu coloquei. Essa é a neuropraxia. Independente do que a gente faça, vai retornar. Se houver, claro, a descompressão. Exemplo de neuropraxia. Síndrome do túnel do carpo. Tá? Síndrome do túnel do carpo, que não é aquela que a paciente tem há 20 anos, que aí é demais. Aí ela já teve uma axônio de mês. Mas a síndrome do túnel do carpo convencional que a gente vê na nossa clínica é uma neuropraxia. O cirurgião vai lá, abre o túnel do carpo, descomprimiu, aos poucos o paciente vai melhorando, a sensibilidade vai voltando aos poucos e ele se regenera completamente, independente se a gente fizer alguma coisa ou não. É isso? Perfeito? Exemplo de axoniotimese. Axoniotimese seria, por exemplo, se eu pegasse esse mesmo fio, pegasse um martelinho e desse uma pancada nesse fio com o martelo. Quando eu dei essa pancada, eu lesei, dependendo da força que eu usei, algumas fibras desse fio e outras, pode ser que eu não lesei, estejam preservadas. Esse tipo de lesão, ela pode se regenerar completamente, pode se regenerar parcialmente, pode não se regenerar de forma espontânea. A regeneração completa é difícil, porque eu tive algum dano de axônio, eu tive algum dano da fibra nervosa, da fibra do fio do meu microfone, tá? E aí pode ser que eu precise chamar, para consertar um fio, um eletricista. No caso do nervo é o cirurgião, pode ser que eu não precise, tá? Pode ser que meu microfone fique funcionando com um chiadozinho, mas vocês consigam entender
que é quando o paciente retorna à função, mas fica aquilo, não retorna completamente. Pode ser que fique um chiado tão grande que eu precise realmente trocar de fio. O cirurgião vai lá e faz um procedimento. Ficou claro essas duas partes? Ficou? A terceira é a mais fácil. Eu peguei uma faca e cortei o meu fio. Como? É a ruptura mesmo. Eu rompi, eu descontinuei esse fio. Eu rompi aqui, eu fiquei com um pedaço numa mão, outro pedaço em outra. Que é o tipo de lesão daquele paciente. Duvide novamente. A gente está falando tanto daquele paciente, ele está servindo para muita coisa, né? Duvide novamente, que ele rompeu, ele teve uma lesão lá no punho, ele rompeu o nervinho mediano e o nervo ulnar. E esse fio aqui, se eu passar uma faca e ficar esperando com ele na mão que ele volte a colar, ele vai colar? Não vai colar, né? Tem que chamar um eletricista, né? Ou ir lá na casa de eletrônico e comprar um fio novo. Mesma coisa o cirurgião. Olha como os exemplos são bons. Esse exemplo foi o Marilu que me deu. Obrigado, Marilu. Deixa eu concluir esse pensamento, segurando um pouquinho. Se ele cortou, eu posso chamar o eletricista vai fazer o quê? Unir. Então, o cirurgião vai suturar, né? Se ficou muito tempo ou está muito encurtado, eu cortei em vários pedaços. Aí o eletricista vem unir, está muito curto, ele não consegue unir. Vamos dizer que essa mesa está fixa, ali está fixo. Eu cortei aqui, desprezei um pedaço. Eu não posso movimentar ali, não posso movimentar. Vamos dizer que está tudo fixo. Eu não consigo juntar os dois. Aí eu ligo para o eletricista e digo, eu preciso que você me dê um cabo, um pedaço de fio aí, dessa grossura para me emendar aqui. Isso se chama enxerto, né? Mesma coisa que o cirurgião faz. Quando ele desprezou, perdeu muito conteúdo de nervo, aí ele pega um nervinho sural, que passa aqui no pé, que não tem muita função. Tem função, mas a pessoa não perde muito se tirar ele. Pega um pedacinho desse nervo, coloca no nervo, emenda novamente. Ok? Ou pode ser que eu diga, vou precisar que você troque esse fio. Esse cabo não presta mais. Na visão cirúrgica seria uma transferência de nervo. Eu pego um nervo que vai de um lugar e passo para fazer a função de outro. Tá? A gente vai ver isso mais à frente. Ok? Ficou claro, gente, essa parte? Ficou? Muito bem. Então, a neuropraxia ela vai retornar. Tá? Se ela não retornou, é porque não é uma neuropraxia, porque é uma axoneurotimese e uma neurotimese. A neuropraxia retorna. Isso aí vai demorar em torno de 4 a 8 meses. Alguns pacientes têm um retorno em torno de 3 a 6 meses. Vai depender muito de vários fatores, do tempo em que houve a compressão. Geralmente, neuropraxia é compressão de nervo, do tempo em que esse nervo ficou comprimido, da capacidade de regeneração do paciente, que vai influenciar na nutrição do paciente, se o paciente é bem nutrido, o paciente é desnutrido, tá? Se o paciente tem algumas outras comorbidades, tem diabetes mellitus, outras coisas. Mas a neuropraxia ela retorna se a gente fizer alguma coisa, se a gente não fizer nada, ela retorna da mesma forma. Então, sempre o tratamento é conservador, tá? Um tipo clássico de neuropraxia, para vocês pegarem isso aí, além do túnel do carpo, que é bem frequente, é uma síndrome que a gente chama de síndrome do sábado à noite. Já ouviu falar? Não? Síndrome do sábado à noite. Acontece geralmente em que dia da semana? Sábado à noite. Isso explica muita coisa? Não? Não? Ok, então eu vou explicar. Geralmente, esses pacientes são aqueles pacientes em que foram para balada no sábado à noite, ingeriram bebida alcoólica, chegaram em casa e foram dormir. Às vezes ele está dormindo sozinho e dorme por cima do braço, e aí como ele está sob efeito do álcool, ele não desperta muito para tirar essa compressão. Tem ali um formigamento, o nervo está comprimido, vai dizer, bora meu amigo, tira aí que o negócio está complicando. E o camarada está lá, roncando. Bora meu amigo, sai de cima do braço que vai... Não saiu, acorda de manhã que vai tomar água com uma sede danada, com a ressaca. Quando ele vai pegar cadê o copo d'água que ele não pega? O punho não estende mais. Comprimiu o nervo radial, paralisou, o nervo radial não consegue estender o punho mais. Isso se chama paralisia do sábado à noite. Isso pode acontecer também com pacientes que não
não dormiram sozinhos, dormiram com um companheiro ou uma companheira, e a companheira ou o companheiro dormiu por cima do braço do paciente ou do indivíduo, e ela dormiu por cima do braço, ele também não conseguiu despertar, aconteceu a compressão. Sem ingerir bebida alcoólica ou sem estar sob efeito de qualquer outro entorpecente, é muito difícil você ter essa síndrome, porque você desperta, né? A paciente de síndrome do carpo, quando ela está com formigamento, ela diz o quê? Que hora você sente o maior formigamento? A gente pergunta, ela à noite, eu acordo com a mão formigando e eu tenho que fazer movimento para diminuir, né? Você, em seu pleno estado de consciência, você acorda e desperta para tirar. Mas você, sob efeito de sedativos, não. Ok? Muito bem. Na axoniotimese, para frente, a gente, como falou, vai ter a degeneração valeriana e a degeneração centrípeta. Esvaziamento do tubo endoneural e a regeneração é incomum. Ela acontece, geralmente acontece, mas pode ser parcial e pode não acontecer. Ok? Vocês, quando eu falo de esvaziamento do tubo endoneural, vocês entendem o que é isso? Entende? Todo mundo entende? Pode explicar de novo? Entendeu? Vou dar um outro exemplo, se não entendeu dessa vez, entende. Vamos dizer que a gente tem um cano de água passando aqui nessa sala, certo? Aí eu venho com aquela cortadora de brita e eu quebro esse cano. Antes aqui, o que está chegando a água de lá de baixo vai continuar jorrando a água, não vai? Antes do local que eu quebrei, vai continuar jorrando água. Isso é o axônio crescendo. O axônio vai crescer independente de qualquer coisa. Se eu não remendar, não consertar essa lesão, o axônio vai crescendo, só que ele não vai entrar dentro desse tubo. Ele vai crescer para fora, vai alagar, vai jorrar. É o que a gente chama de neuroma. Já ouviu falar em neuroma? Neuroma em continuidade. Você tem uma lesão de nervo, o axônio está crescendo, mas ele está crescendo para fora do nervo. Aí o paciente teve uma lesão nervosa e você, quando toca o paciente, opa, sinto um choque. Não toque não, eu sinto um choque. Ele tem um neuroma em continuidade. O axônio está crescendo, porque ele não para de crescer. Mas ele está formando um enovelamento de nervo. Ok? Se uma lesão, uma neurotimese, uma axoniotimese for deixada dessa maneira, vai formar um neuroma. Ok? E o que é esse esvaziamento? Degeneração valeriana novamente. Tudo que está depois do cano que eu rompi e tirei, aquela água que estava no cano, ela não vai progressivamente ir saindo daquele cano distal, daquele cano daqui para frente, não vai esvaziando, não vai indo embora essa água, aí vai ficar só o caninho. Aí o encanador vem, junta esses dois canos e começa a voltar a água a correr para dentro do cano. É o que o cirurgião faz. Ok? Só que às vezes, como a gente vai ver lá na frente, é difícil colocar esse nervo boca a boca. É difícil colocar ele certinho da maneira que era antes. E quando não se coloca de maneira correta, algum axônio pode crescer para fora e a gente pode ter um neuroma em continuidade menor, mas também pode ter. E isso também contribui para aqueles casos em que, por exemplo, foi feita a cirurgia, esperou o tempo de crescimento, mas ainda não chegou lá embaixo. Pode ser que o axônio tenha se perdido no meio do caminho. Ok? Aqui a neurotimese, a gente também vai ter todos esses tipos de degeneração. E a regeneração é impossível, requer intervenção cirúrgica. Essa é uma lesão parcial de nervo, tá? Então a gente vê aqui os fascículos, lembra dos fascículos que a gente viu? Ó, cada fascículozinho, o perinevo envolvendo cada fascículo. Aqui é o epinevo, tá? E aqui tem a lesão, esse gap. Se não for corrigido, se não for suturado esse nervo, vai começar a crescer axônio e vai gerar um neuroma em continuidade nessa face aqui. Vai gerar um enovelamento e isso vai ser muito incômodo para o paciente. O paciente não consegue tocar na pele, que dá um choque terrível. Quando a gente faz o teste de Tinel, o sinal de Tinel, que é quando você percute o nervo. Ok? Essa é uma lesão total. Aqui a gente vê o epinevo. Lembra de sempre camada externa, tá? E aqui a gente vê os fascículos, ó. São os feixes de nervo. Quem envolve o fascículo é o
perinervo, tá? E aqui a gente vê um pouquinho mais de dificuldade, mas cada nervinho isolado, o endoneuro e a bainha de Schwann envolvendo o axônio. E quando há uma indicação cirúrgica dessas lesões, pode falar? Não, você pode retirar esse neuroma, o cirurgião vai lá, abre, retira esse neuroma e faz um reparo de novo boca a boca. Aí o nervo começa a crescer no seu trajeto normal. Vai ficar sentindo, e cada vez piora mais. Sempre choque, choque, choque. E nunca o axônio atinge o órgão efetor terminal, porque ele está bloqueado, ele está perdido ali no meio do caminho. Tá? Se houver, por exemplo, eu tive uma paciente que teve uma lesão de nervo e teve um neuroma em continuidade aqui, só que como era nessa face volar, aqui não tem gordura, então mesmo depois que o cirurgião fez o reparo e retirou o neuroma, ela ainda continuava sentindo esse choque. Então ele pega um pedacinho de gordura da crista ilíaca, coloca aqui um pedacinho de gordura por cima do nervo para dar uma acolchoada no nervo e ela não sente mais esse choque, tá? Isso se chama retalho gorduroso, tá? Se faz um retalho gorduroso. Então, a indicação cirúrgica é quando a gente tem uma paralisia completa após um trauma em um nervo. Se a gente sabe que teve uma neurotimese, ou seja, se rompeu completamente, não tem o que esperar, tem que partir para uma cirurgia. Se for uma paralisia completa após uma injeção, ou seja, o cirurgião vai fazer, vamos dizer que ele tem um síndrome do túnel cubital, que é quando o nervo ulnar fica comprimido aqui embaixo. Aí o cirurgião decide fazer um anestésicozinho para dar uma melhorada nesses sintomas. Quando ele põe a agulha lá, começa a injetar, o paciente até passa a sentir um choque. Ele fez a injeção dentro do nervo. E aí você vai ter uma lesão nervosa importante. Aí ele tem que entrar e retirar aquela secção de nervo e fazer um reparo, tá? Também indicação cirúrgica. A paralisia completa com um trauma fechado de alta energia. Traumas de alta energia a gente tem mais para uma axoniotimese em graus bem avançados. Se a gente esperar muito, principalmente se for uma lesão proximal, a gente pode perder esse órgão efetor terminal, porque é assim, ó. Os músculos, eles têm um período de validade sem inervação, que isso varia entre 12 e 16 meses, a literatura ainda é controvérsia, mas entre 12 e 16 meses o músculo diz assim, ó, eu posso esperar até um ano e meio para você chegar até mim, para o axônio chegar. Se você não chegar, eu vou me aposentar e não trabalho mais. Dentro desse período de 12 a 18 meses, em um ano a um ano e meio, ele começa progressivamente a ir sendo substituído por tecido gorduroso e por fibrose, que a gente chama de degeneração gordurosa, tá? Porque ele está sem atividade, em torno de 4 semanas ele perde em cerca de 70% da sua área de secção transversa. O que é a área de secção transversa? A gente pegar um músculo aqui e cortar esse músculo no meio e olhar de frente para ele, essa área circunferencial do músculo é a área de secção transversa. Quando um músculo fica aproximadamente um mês sem trabalhar, ele tem uma redução dessa área de secção transversa em torno de 70%, ou seja, ele tem uma atrofia muito grande desse músculo. E às vezes, quando o nervo chega lá no músculo para trabalhar, o músculo já está desfechando a atividade, não estou trabalhando mais, procure outro rapaz para fazer a atividade. Tá? Então, por isso que é importante, quando se sabe que existe um trauma com um pobre prognóstico de recuperação, tratar inicialmente e de forma bem precoce com cirurgia, porque a gente aumenta o potencial de recuperação. Ficou claro? Quando houver uma ausência do progresso clínico ou esperado, ou uma ausência também do progresso eletroneurofisiológico, quando o cirurgião vai fazer lá uma eletroneuromiografia em torno de 3 ou 4 semanas após a lesão, ele não pode fazer imediatamente após a lesão, porque
vai dar muito erro, então ele espera um período de latência, espera diminuir edema para ele fazer a eletroneuromiografia, em torno de 3 a 4 semanas ele faz. Daqui a 3 meses, já ouviu falar, o paciente chega, faz uma eletroneuromiografia, mas o médico mandou voltar daqui a 3 meses fazer outra. Ele vai acompanhar se há uma progressão eletrofisiológica. Se a primeira eletroneuromiografia estiver igual à segunda, igual à terceira, não está havendo progressão, tem que ter um tratamento um pouco mais agressivo. E a presença de neuromas em continuidade também tem indicação cirúrgica. Como eu falei para vocês, existem no nervo 2 tipos de reparo. O reparo do epinervo, que é essa camada mais externa, e o reparo do perinervo, que é o reparo desses fascículos. O reparo desses fascículos, como a gente vê aqui, o reparo do perinervo, ele só consegue ser realizado com microscópio, tá? Acho que aqui em Alagoas nós não temos cirurgia microscópica, mas em outros estados a gente já tem isso, que o cirurgião tem na sua sala cirúrgica com microscópio, ele vem, desce com o microscópio e faz o procedimento cirúrgico com um aumento, uma magnificação muito grande, e ele consegue fazer o reparo de cada fascículo isolado. Quando a gente tem o reparo de cada fascículo isolado, a gente diminui as chances desses axônios se perderem no caminho, porque a gente está colocando boca a boca, o cirurgião colocando boca a boca cada fascículozinho, tá? Mas em alguns casos pode ser feito o reparo só do epinervo, que também tem bons resultados, só que são um pouquinho inferiores ao reparo do perinervo. Esse aqui é um reparozinho do nervo digital. O paciente teve uma lesão e teve um neuroma em continuidade. O cirurgião identifica esse nervo. Isso é um nervozinho digital do dedo, tá? Nervo puramente sensitivo. Identifica esse nervozinho e tenta retirar esses cotos que não estão funcionando mais, que está entupido. Não iria deixar o axônio passar. Eu vou acelerar um pouquinho aqui para vocês. Então aqui ele despreza os cotos. E depois que ele despreza esses cotos, ele vai medir o comprimento do nervo. Às vezes ele precisa fazer uma dissecçãozinha proximal e distal, tirar os tecidos ao redor para unir esses dois nervos. Ele vai ver que existe um gapzinho, né? Ficou um espaçozinho, mas ele vai colocar um pouquinho de tensão aí, ele vai conseguir o reparo sem precisar de enxerto. E aqui ele realizando o reparo apenas do epinervo, tá? Da região mais externa. Vocês observam que a olho nu não dá pra gente ver fascículo, né? Não tem como ver fascículo, só com microscópio ou com algumas lupas. Tem alguns cirurgiões que utilizam algumas lupas que ela aumenta em 16, 32 vezes aí. E ele consegue observar esses fascículos e pode conseguir reparar. Vocês estão observando que o fio é bem pequeno, geralmente é um fio 90, 80. E é uma cirurgia muito bem delicada, tediosa. Você vê o camarada tremendo, você olhando a olho nu não vê ele tremendo não, mas quando você vê lá embaixo, ó, é uma cirurgia muito fina, muito delicada, precisa de uma perícia muito grande do cirurgião. Standard microsurgical tentacle on either side of the divided nerve. E aqui ele faz a união, tá vendo que não ficou muito boca a boca, e essa é uma técnica que foi feita de forma perfeita, tá? Mas não fica muito fascículo com fascículo. O ideal seria isso aí, ó, boca a boca, e fechou direitinho
Mas nem sempre fica assim, tá? Sem microscópio é difícil. Mesmo com também é difícil. É difícil restaurar o que Deus fez com perfeição, só Ele mesmo. E por que é importante que a gente veja isso? Só porque é bonito? Não, isso tem uma funcionalidade que eu vou mostrar para vocês agora. Que é isso aqui, gente. Depois que o cirurgião termina esse reparo, ele vai esticar o dedo e dobrar o dedo para ver se ficou muito tenso o reparo. Ó. Ele está esticando e está vendo se o reparo ficou muito tenso. Depois ele dobra e vê como que está esse reparo. Por quê? Porque se ele esticou o dedo e o reparo não ficou tenso, se ele, por exemplo, não tivesse retirado esse coto, isso permite que o paciente faça extensão e flexão, teoricamente sem imobilização, porque o nervo não está sob tensão. Só que se ele retirou muito conteúdo, algum conteúdo, é preferível que você faça uma imobilização até que haja uma regeneração ou uma cicatrização nervosa, que aí é uma semana a mais do que no tendão. O tendão a gente espera 21, nervo a gente espera 28 dias, tá? O protocolo é sempre imobilizar nervo reparado, mas nem sempre os cirurgiões gostam de imobilizar, tá? Então ele flete e estende, e ele dá uma olhadinha quanto de tensão ficou nesse nível. Se ele estender e o tendão rompeu, o nervo rompeu, ficou muita tensão, ele não dá para fazer um reparo direto, aí ele tem que usar alguns enxertos, tá? Mesmo se não romper, se ele vê que ficou uma tensão muito grande, não vai ter uma regeneração muito bacana, tá? Então essa é a importância de você perguntar ao cirurgião, depois do reparo do nervo. E aí ficou muito tenso o nervo, ele ficou bom, o comprimento dele não ficou muito tenso, então aí você tem que pegar leve nessa extensão e devagarinho esperar os 28 dias. Agora, é importante que você faça uma mobilização controlada, suave, para que não haja uma aderência desse nervo. Do mesmo jeito que o tendão adere aos tecidos circunvizinhos, o nervo adere. Em menor proporção, é claro, mas também adere, tá? E existe uma outra técnica que é muito utilizada na Europa, principalmente na França, que é o uso da colagenase, que é uma cola biológica. O cirurgião bota um papelzinho ali embaixo, ele coloca os dois cotos do nervo e dá 3 pinguinhos de cola. Isso vai gerar uma colagenase, uma cicatrização ali, e o nervo começa a crescer ali por dentro, tá? Pode ser feita a utilização de alguns tubos, por exemplo, quando se há um gap, um espaço entre um coto e outro, e o cirurgião não quer fazer um enxerto, não quer tirar um nervo, ele pode tirar um pedacinho de veia e colocar um tubozinho para que quando o axônio comece a crescer, passe por dentro desse tubo e alcance o tubo endoneural, ou ele pode colocar um tubozinho de silicone também, que a gente vai ver aqui na frente. Então esse é um tubozinho de silicone que é muito pequeno, muito delicado, e ele faz a sutura desse tubozinho de silicone nos cotos proximais e distais. Então, quando o axônio for crescendo, ele vai passar por essa ponte, por esse tubo, e vai alcançar o órgão terminal. Essa é uma cirurgia microscópica. Vocês estão vendo como é fininho o fio, né? É mais fino que um fiozinho de cabelo, ó. Aí aqui é o resultado final. Acho que tem uma animaçãozinha aqui no final. E aí o axônio vai começar a crescer dentro desse tubozinho, olha lá. Aqui na imagem a gente vê ele crescendo dos dois lados, mas ele só vem de proximal para distal, ele não vem de baixo para cima não, que de baixo ele tem crescimento axonal. O cara que fez a animação, ele confundiu um pouco, mas só cresce de proximal para distal, e ele vai haver o crescimento dentro desse tubo, vai
alcançar o órgão efetor terminal. Aqui a utilização de alguns enxertos, como eu falei, pode falar. Como? Não, ele não é absorvível, fica aí. Não, ele não é absorvível. Não, ele fica aí quietinho, porque se ele for absorvível, o axônio, ele vai, depois que o corpo absorver ele, o axônio vai começar a correr e a migrar para onde ele não poderia, entendeu? Porque não existe um tubo biológico, o tubo endoneural foi embora. Então ele funciona como se fosse um endoneuro, ele funciona como se fosse um tubozinho que caminha, então não é absorvível não. Mas sua pergunta foi muito boa. Esse é um enxerto nervoso do sural, e olhem como foi muito, muito bonita essa técnica. Ele pegou cada fascículo, ó, e ele fez a sutura de cada fascículozinho de forma isolada, tá? Isso aumenta a chance de recuperação do paciente. Essas são as neurotizações. Uma neurotização é quando você muda um caminho original de um nervo. Isso é muito visto em lesão de plexo braquial, lesão de nervo periférico. Por exemplo, aqui a gente tem, essa é uma neurotização chamada de Oberlin, ou Oberlin. A gente tem aqui o nervo ulnar, ele pegou alguns fascículos desse nervo ulnar e jogou para o nervo músculo cutâneo que inerva o bíceps, tá? Então o paciente teve uma lesão, por exemplo, da corda lateral do plexo braquial, ou lesão de C5, C6, perdeu a abdução, rotação externa, flexão do cotovelo. Então, para ele reinervar esse bíceps, ele pega um fascículo, 2 fascículozinhos daquele, do ulnar, corta aqui o nervo músculo cutâneo que inerva o bíceps e joga, redireciona esse nervo, que agora ele vai dar inervação para o bíceps e para o restante dos músculos do nervo ulnar, tá? E aí o paciente, por exemplo, isso é muito interessante e importante para a gente. Por quê? Porque nesses pacientes a gente não pode pedir para ele, quando for fletir o cotovelo, ele pensar em fletir o cotovelo. Porque se ele pensar em fletir o cotovelo, isso é uma reeducação motora. Se ele pensar em fletir o cotovelo, ele vai mandar um estímulo do cérebro para aqui, para o músculo cutâneo, e o estímulo vai parar aqui. Concordam? Que esse nervinho aqui está rompido, ele foi seccionado. Quando a gente quiser fazer uma flexão do cotovelo, a gente tem que ensinar o paciente a fazer uma flexão do punho com desvio ulnar, porque aí a gente manda a informação pelo nervo ulnar para fazer a contração do flexor ulnar de carpo. Então ele vai fazer uma flexão com desvio ulnar e aí ele dobra o cotovelo, porque o estímulo que vai para o flexor ulnar de carpo, parte ele passa aqui, vai para o flexor ulnar, e parte ele vem para cá e vai para o bíceps. Tá? Se chama neurotização. Aí é importante essa reeducação motora. Depois o paciente aprende. Depois que ele pega esse jeito, ele aprende a contrair o bíceps quase que isoladamente, sem fazer flexão do punho com desvio ulnar. Ficou claro essa parte? Aqui são um outro tipo de neurotização, em que o cirurgião pega parte do nervo acessório, do 11º par craniano, e coloca para o supraescapular. Paciente também que teve lesão do plexo braquial C5, C6, que tem déficit de rotação externa e abdução. Então ele pega parte do acessório e joga para o supraescapular para inervar supra e infra. E aqui, gente, aqui tem uma imagem bem interessante dos axônios crescendo, tá? Eles crescem normalmente longitudinalmente dentro do tubo endoneural, mas quando há um gapzinho, vocês estão vendo que eles estão migrando de um fascículo para outro. Dá para ver aqui, ó, eles migrando de um fascículo para outro e também crescendo longitudinalmente, ok? Por que é interessante a gente saber isso? Por exemplo, às vezes o paciente tem uma lesão de nervo, vamos dizer, de nervo mediano, a nível de punho, regenerou, cresceu o axônio, chegou na pele, tudo direitinho. Aí quando a gente toca nesse dedo, fecha o olho, a gente toca no dedo médio, onde é que eu estou tocando? Está tocando no polegar, doutor. Aí eu toco no polegar, onde é que eu estou tocando? Está tocando no dedo indicador. Então, o que foi que aconteceu? Alguns axônios que eram para o polegar migraram para o dedo indicador aqui. Quando eu toco no polegar, ele identifica como indicador. Quando eu toco indicador, ele identifica o dedo médio. Então, é importante a gente entender isso para entender o que é que o paciente está relatando. E aí, o que é que a gente vai fazer? Tem como a gente voltar esse axônio e botar de volta lá? Não tem, né? Mas tem como a gente reeducar o cérebro.
Da mesma forma que a gente faz a reeducação motora, a gente faz a reeducação sensorial. Eu reeduco ele para quando eu tocar aqui, ele sentir aqui, mesmo que o axônio não estiver indo para lá. Isso é possível, a gente vai aprender já como faz. Ok? Então, tudo que eu sei que essa parte cirúrgica é meio chata, mas tudo que eu coloco de parte cirúrgica é porque tem uma influência importante na nossa prática. Nada é fútil não, tá? E existe um período de latência. Eu falei para vocês de novo, vocês nunca vão esquecer disso, da degeneração valeriana, degeneração do tubo endoneural. E a gente falou que o crescimento do axônio, esse crescimento desse axôniozinho, ele acontece 1 milímetro por dia. Então, a cada dia ele cresce 1 milímetrozinho. Isso quer dizer que em 30 dias a gente tem um crescimento de aproximadamente 3 centímetros, certo? Só que esse crescimento ele não acontece de forma imediata após a lesão. Quando a gente tem a lesão, existe um período em cerca de 7 a 10 dias, que é o período de latência, que é o período que o organismo precisa para esvaziar esse tubo. Então, a gente só pode começar a contar esse crescimento após cerca de 10 dias. Porque a gente pode dizer ao paciente, vamos dizer que o paciente teve uma lesão em zona 5, uma lesão de nervo mediano. Aí ele disse, doutor, em quanto tempo eu vou começar a sentir esse nervo, esse dedinho aqui na ponta? A gente tem que explicar para ele que há um crescimento desse nervinho em cerca de 1 milímetro por dia, e a gente coloca uma régua. Vamos dizer que aqui tem 5 centímetros. Então, vai demorar aproximadamente 50 dias para crescer. Vamos dizer que tem 9 centímetros, 90 dias para crescer. Aí a gente dá mais ou menos uma média para ele de quanto tempo o axônio vai chegar na ponta do dedo. E aí é importante. Quando o axônio chega naquele órgão, não quer dizer que o paciente vá sentir aquilo. Aí a gente precisa reeducar para que ele volte a sentir aquilo, porque ele chegando lá não é uma certeza de que o paciente tenha uma reinervação e uma reeducação. Ele chegou lá, é tudo que a gente precisa, mas a gente tem que reeducar para que ele volte a sentir ou contrair aquela musculatura, tá? Então, essa é uma forma fácil de calcular em quanto tempo a gente vai inervar determinada musculatura ou inervar determinada região de pele. Quais são as consequências da desinervação? Há uma perca imediata da capacidade contrátil, o paciente não vai conseguir contrair mais essa musculatura. Há uma atrofia muscular progressiva, que quanto mais tempo, mais ele vai ser substituído por tecido gorduroso e fibroso. As degenerações das fibras musculares se dão em torno de 1 ano a 1 ano e meio. Como eu falei, vai haver uma substituição do tecido. E alterações sensoriais que nem sempre a gente consegue restaurar de forma completa. E como que se dá a avaliação desses pacientes? A gente tem que primeiro observar como que está a pele de uma forma geral, em sua textura, coloração, temperatura, ver se existe a anidrose, que é a ausência de transpiração, ou a hiperidrose, que é um excesso de transpiração. A gente pode ver isso muito. A gente tem que observar se esse paciente tem uma síndrome de dor, principalmente uma síndrome de dor complexa regional tipo 2, que ela é ocasionada por lesão nervosa, que a gente vai ver na aula esse final de semana. Então, observar a pele desse paciente de uma forma geral e instruir o paciente a algumas coisas. Principalmente, quando manipular a mão, utilizar o contato visual, porque esse paciente, após uma lesão, ele não vai estar sentindo essa mão e ele pode se machucar, e isso é muito frequente, tá? Então, sempre que utilizar a mão, você olhe para o que está fazendo. Evite objetos perfuro-cortantes, evite objetos com temperaturas muito elevadas ou muito baixas, tá? Isso é uma orientação que a gente deve fazer. A gente tem como avaliar como que está essa sensibilidade do paciente através do teste de Siemens. Então, os objetivos da reabilitação é proteger primeiro o reparo nervoso, reeducar sensorialmente esse paciente para que ele volte a sentir essa mão de uma forma eficaz, manter o tecido-alvo viável, ou seja, o músculo, manter ele sempre contraindo até que esse axônio chegue. Existe uma forma de fazer isso. A gente não consegue manter ele contraindo apenas com o FES. O FES não vai contrair músculo desnervado. Por quê?
Porque o FES ele manda o estímulo para o nervo manda o estímulo para o músculo. Se o axônio não cresceu todo, eu mando o estímulo para o nervo carrega o estímulo até onde ele já cresceu. E ali ele se perde. A única forma de estimular esse músculo é através de uma estimulação que a gente chama de estimulação direta, através da corrente desnervada, tá? Uma estimulação direta, você não estimula o músculo através do nervo, você despolariza a fibra do músculo, você manda uma estimulação direta para o músculo e ela vai contrair e manter esse tecido vivo, tá? Um exemplo é a corrente galvânica. A corrente galvânica é uma corrente direta que utiliza uma amplitude de pulso, uma duração de pulso, maior que 10 milissegundos. Para que você contraia a musculatura desnervada, você tem que configurar o seu aparelho para ter uma duração de pulso maior que 10 milissegundos, que é esse período que ele vai despolarizar a célula muscular e ter uma contração. A corrente galvânica eu não utilizo porque eu acho ela muito incômoda, tá? Ela irrita muito a pele do paciente, ela gera às vezes um superaquecimento, pode até gerar uma queimadura se você não souber lidar com ela. Eu utilizo uma corrente que a gente chama de corrente desnervada, que eu utilizo um aparelho que a gente chama de Globus. É um aparelho italiano que tem essa corrente e você coloca um eletrodo convencional, aquele eletrodo autoadesivo, e é uma maravilha, a gente consegue manter esse tecido viável. E é um feedback muito grande para o paciente. Aquele paciente que não consegue estender o punho de jeito nenhum, a gente coloca a corrente desnervada e a gente mostra para ele que essa musculatura está funcionando. Ele consegue ter um esboço de movimento, que a gente vai ver agora. E as fases da reabilitação. Primeira, como eu falei, fase de imobilização, que são 28 dias, uma semana a mais do que o tendão. E aí é interessante a gente falar disso, por quê? Porque se você tiver uma lesão conjunta, como aquele paciente do vídeo novamente, se você tiver uma lesão de nervo e de tendão, se você utilizou o protocolo de imobilização, você tem que imobilizar esse paciente que só com a lesão de tendão seria 21 dias. Agora você tem que imobilizar 28, porque também tem lesão de nervo junto, tá? Então, o nervo é quem manda. Se teve a lesão conjunta, você tem que respeitar a recuperação do nervo, 28 dias. E aí depois você começa a mobilizar, remobilizar esse paciente, em torno de 4 a 8 semanas de forma ativa. De forma passiva você pode mobilizar bem mais precocemente, mas sempre compensando. Se você fletir uma articulação, você estende outra, você compensa, não estica totalmente esse nervo. Tá? Se você quiser estender o punho, uma lesão, por exemplo, de nervo mediano aqui, flete os dedos, aí você estende o punho. Tá? Se você quiser fletir o punho, estende o nervo. Então você equilibra, faz um equilíbrio entre diversas articulações para que não coloque o nervo sob tensão. E o fortalecimento sempre além de 8 semanas. Então, nos primeiros 28 dias, 4 semanas, a gente tem que proteger o reparo contra o estresse, e a órtese vai depender do nervo reparado. As órteses são sempre muito importantes, porque protegem o nervo, não deixam que o paciente coloque tensão nesse nervo. A gente tem que tratar a dor e edema, a inflamação, e tem que observar se o paciente tem a síndrome de dor, que é uma entidade que a gente vai falar, acho que hoje à tarde ou amanhã de manhã. E aí, o que é que a gente deve fazer? Colocar a órtese em posicionamento, fazer a elevação do membro, porque a gente reduz o edema, está reduzindo o edema, aumenta o reparo. A gente faz um fechamento compressivo com Coban, a gente faz uma excursão desse nervo através das mobilizações para que ele não fique aderido, não fique paradinho e faça uma aderência ali. O laser é muito interessante para reparo de nervo, e eu utilizo muito uma corrente chamada microcorrente elétrica terapêutica, que é uma corrente que vocês encontram muito nas clínicas de estética. Elas exploram muito isso, mas a gente da ortopedia ainda está muito aquém, ainda não percebeu que a microcorrente é uma corrente fantástica. A microcorrente é um dos melhores recursos eletrotermofototerapêuticos que existem, tanto para dor como para reparo de tecido, porque ela não é, vamos dizer, eu esqueci a palavra,
ela não é... já eu lembro. Ela é uma corrente curativa. Ela modifica a bioeletricidade da célula. Depois eu vou ter a oportunidade de falar mais um pouquinho para vocês. A palavra é paliativa. Ela não é uma corrente paliativa como o TENS, que só elimina a dor de forma temporária porque ela mexe lá nas comportas de dores. Ela vai direto na célula e modifica a polaridade da célula. Tá? É uma corrente muito, muito boa para ser utilizada em qualquer tipo de lesão. Depois eu vou mandar uns artigos para vocês conhecerem um pouquinho dessa técnica. E a reeducação sensorial é extremamente importante. Fase 2, em que o paciente já começa a ter um retorno dessa contração muscular, a gente faz um controle neuromuscular, que pode ser com biofeedback, pode ser com FES, com corrente russa, ou apenas com movimento ativo, tá? Desliza o nervo e também faz a reeducação sensorial. Na fase 2 também a gente pode utilizar a corrente desnervada para a contração muscular. Depois que o músculo foi inervado, eu gosto muito da corrente COTS, é a corrente russa, mas também podem utilizar o FES também, que é muito, muito interessante, e a EMS também. Movimento ativo, biofeedback, posicionamento com órtese e reeducação sensorial. Já na fase 3, lá na frente, a gente fortalece e dá um retorno funcional a esse paciente, vê se o paciente toca algum instrumento musical, tenta retornar ele a essa habilidade funcional. Se o paciente for algum esportista, tenta retornar ele a essa atividade esportiva dele, para que ele realmente tenha um retorno completo de suas funções, ou mais próximo do completo. Na fase 3, a gente faz tudo isso que a gente já falou, e aí a gente já pode começar a massinha de modelar a bolinha terapêutica depois das 8 semanas que o fortalecimento já é solicitado e já pode ser realizado. E a reeducação sensorial também. Falar um pouquinho das lesões de nervo, que a gente começou a falar no começo da aula, e das deformidades que elas causam, tá? Se a gente tiver uma lesão de nervo mediano, a gente vai ter a garra mediana, a perca do primeiro espaço. Eu vou mostrar uma figura já. Se a gente tiver a lesão do nervo ulnar, a garra ulnar e o sinal de Waardenburg. O sinal de Waardenburg é quando a gente tem, por exemplo, a lesão do nervinho ulnar aqui e o paciente perde a habilidade de fazer a adução do dedo. Você vê o paciente com lesão no nervo ulnar e você pede para ele fechar, aduzir esse dedo, ele não consegue aduzir. O paciente fica sempre com o dedinho assim, ele flete, ele abre, mas ele não consegue aduzir. Isso porque, quando ele lesou o nervo ulnar, ele desinervou o interósseo dorsal, que faz a adução desse dedo. E essa desinervação do interósseo dorsal faz com que ele não consiga fazer isso. Tá? Então, isso é chamado de sinal de Waardenburg. E nervo radial, punho caído. Então, como é que a gente trata com órtese, que é extremamente importante? Órtese para a mão é carro-chefe, tratar a mão sem órtese é muito difícil. O paciente que tem a lesão do nervo mediano, ele tem uma perca do primeiro espaço. Por quê? Porque a musculatura, ele tem a lesão do nervo mediano isolada aqui. A musculatura que abduz o dedo, ela está desnervada, o abdutor curto e extensor do polegar. Então, se ela está desnervada, ela permite que o adutor, que é inervado pelo ulnar e que está íntegro, traga o dedo para a adução. Aí o paciente tem essa perca desse primeiro espaço. Se ele tem essa perca desse primeiro espaço, vai ser difícil ele utilizar a mão, porque o polegar é responsável por quase 50% da função da mão. Então a gente tem que deixar esse polegar abduzido, porque como é que ele vai pegar um copo dessa maneira? Tá? Então existem algumas ordens de posicionamento do polegar que mantém esse polegar com a abdução palmar. Essa é uma órtese tradicionalmente utilizada, que são órteses para a gente corrigir as garras, que pode ser a garra mista, a garra ulnar ou mediana. Que aí a gente faz com material termoplástico, pega uma fitinha, vou mostrar aqui nesse vídeo para vocês. Place the middle section of the ORFID strip over the patient's proximal phalanges and stretch the strip around to cross over the volar hand at the level of the distal palmar crease. Mold this material into the palm to support the arch. A nível do dorso nas metacarpofalangianas.
Essa órtese ela Pull the rest of bloqueia one a strip through the hiperextensão first da web meta space and the e other facilita a around the extensão ulnar das border of the hand interfalangianas. to meet Que o together on paciente the com back of garra the hand tá at the nesse level of the posicionamento. O que a gente metacarpals. quer fazer é Hold the quebrar strips esse in padrão. place while Então, ao allowing the invés de ele ter material to conform hiperextensão to the dorsal de meta, a fingers. gente coloca a meta em flexão When cool, e a força trim que the estava strips on the ulnar hiperestendendo and a radial meta é borders of the hand transferida and round para as all of the interfalangianas. corners. Então, quando a gente trava, faz isso, a gente pega essa força daqui e transfere para a interfalangiana e o paciente consegue Attach estender Velcro deles adhesive backed e hook fletir to de the forma orthosis. Apply normal one e Velcro tranquila. loop strap from the ulnar to the radial Existe um border. problema com essa órtese. Ela não corrige a origem da deformidade, ela corrige a deformidade. Se você tirar o paciente da órtese, ele volta a ficar em garra. Slide the orthosis Certo? over the Ele fingers and corrige o secure efeito the strap. mecânico. Ele não treina a mão do Check paciente the para fit usar and essa órtese de effectiveness of the maneira orthosis adequada. by asking the patient to extend the fingers. The orthosis E aí will nós prevent somos curiosos hyperextension of the e aí nós MCP criamos uma joints forma while de a gente allowing full corrigir fit. essa deformidade, que foi um artigo que a gente publicou numa revista americana, na revista Terapia Manual dos Estados Unidos, em 2015. Eu e Marilu publicamos essa órtese que ela se propõe a retreinar essa musculatura, tá? Primeiramente, essa ideia surgiu porque quando a gente utilizava essa órtese nesses pacientes, e a gente pedia para o paciente pegar um copo, pedia para o paciente pegar um jarro, essa face palmar aqui não permitia que o paciente fizesse um bom acoplamento da mão, porque escorregava. E às vezes havia uma compensação muito grande dessa órtese. O paciente não utilizava porque às vezes machucava, era incômodo, era algo. Então a gente vamos tentar uma outra coisa. E aí a gente veio com essa ideia de retreinar a musculatura. Então fizemos essa órtese, que é uma órtese em forma de U, que ela é uma órtese muito, muito simples de fazer. Você faz uma talazinha, um componente em forma de U, e você coloca na face volar da mão, até mais ou menos o meio do antebraço. E aí você passa um velcro aqui por cima. Nessa face volar, você coloca uma âncora. Um pitocozinho de termoplástico aqui no polozinho do escafoide, no tubérculo do escafoide. Por que o tubérculo do escafoide? Porque é onde todos os dedos convergem. Quando a gente faz a flexão dos dedos, todos os dedos convergem para esse tubérculo. E aí a gente coloca uma liga e coloca um feltrozinho em cada dedo. Como que funciona essa órtese? Primeiro que é uma órtese de retreinamento muscular. Você ensina o paciente a sair da garra e movimentar esses dedos de maneira adequada. O paciente na órtese, ele fica com uma liga tensionando ele, colocando ele, deixa eu ver se eu tenho nessa imagem aqui, coloca ele sob tensão, deixa os dedos totalmente fletidos, a órtese mantém o dedo totalmente fletido. E aos poucos os pacientes vão tentando estender essa órtese sem gerar garra. Quando ele começa a gerar garra, ele volta para a flexão. Aí ele tende a estender de novo. Começou a gerar garra, ele volta para a flexão, tá? Começou a gerar garra, ele já está aprendendo a enviar a força que ia para a meta, agora ele está aprendendo a enviar para a interfalangiana, a transferir esse torque. E aos poucos você vai diminuindo a tensão das ligas. Aqui você coloca 2 ligas em cada dedo inicialmente, para o paciente sentir bem essa força e ir transferindo. À medida que o paciente vai aprendendo a transferir esse torque, você vai primeiro alongando as ligas. Você dá um esticado na liga, ela já gera um pouco menos de tensão. O paciente vai aprendendo a movimentar, você tira uma liga. Até o momento que você tira todas as ligas e o paciente volta a estender a mão completamente sem garra. Aqui é o paciente fazendo uma garra mista. Esse é aquele paciente também que teve uma lesão completa de flexores de nervo ulnar mediano. Aqui é na primeira semana, após a utilização da órtese, então a gente já vê que quebrou totalmente o padrão. Vocês conseguem ver o polegar do paciente aqui? Aqui a gente não observa o polegar, vê que há uma garra muito, muito grande, né? Aqui a gente quebrou o padrão, o polegar já apareceu, a gente já não vê uma hiperextensão de meta, mas a gente ainda não vê uma extensão de interfalangianas, tá? O músculo está sendo reeducado. Aqui a gente já vê um pouco mais de extensão, aqui a gente vê a extensão quase completa, sem garra, e aqui o paciente com 5 semanas
final da 4ª semana de utilização da órtese, ele conseguindo estender completamente, fletir completamente os dedos sem gerar garra. E é esse videozinho, ó. O paciente estende, flete sem gerar nenhum tipo de garra, sem utilização da órtese, tá? Então essa órtese, ela se propõe realmente 4 semanas. Ela se propõe realmente a reeducar esse paciente e não a só quebrar essa deformidade, tá? E ele desmama, diferente da outra órtese. A outra órtese você tirou, o padrão volta. Essa órtese você tirou no momento adequado, fez um desmame adequado, a garra não retorna, ok? Esse é uma órtese para garra ulnar. Essa órtese da gente, a gente fez nesse paciente, que foi um estudo de caso, fez para todos os dedos. Mas você pode utilizar essa órtese também só para os dedos que estão com garra, tá? Uma garra ulnar ou uma garra mediana, não tem problema nenhum. Deformidade em punho caído, a gente tem o dever de manter esse punho bem posicionado, tá? Nunca deixar esse paciente com uma lesão do nervo radial sem utilização de órtese. Por quê? Se ele ficar esperando a reinervação ou a remielinização desse nervo, se for uma neuropraxia, durante muito tempo nessa posição, isso vai alongar esses músculos extensores de punho e dedos e colocar eles em um comprimento muito grande. Um músculo que está com um comprimento muito grande, ele tem uma perca da força, do torque. E aí, quando esse músculo retornar, ele vai retornar fraco, não vai retornar com o mesmo torque, porque ele está bastante alongado. Então, sempre posicionar esse paciente com o punho em neutro, que pode ser posicionado com órteses convencionais, com aquela talinha que você compra, mas a forma mais interessante e mais funcional é que você posicione os dedos também em extensão. E essa órtese dinâmica se propõe a fazer isso, tá? Acho que eu não coloquei uma órtese minha, mas depois eu mostro para vocês. Ela coloca uma talazinha aqui dorsal e coloca algumas ligas trazendo essas metacarfalangianas para a extensão. E aí, como o paciente de lesão nervular tem força para fletir dedos, não tem problema de fletir, o problema dele é estender. Se ela mantém em extensão, o paciente faz uma força contra a liga, consegue pegar o objeto normalmente. Quando ele relaxa, as ligas voltam para a extensão. Então, ele consegue utilizar a mão de maneira bastante adequada e não deixa esses tendões alongados só, ok? Estimulação elétrica, como eu falei para vocês, isso aqui é uma corrente desnervada. Isso aqui é um paciente que teve uma lesão no nervo radial, ele teve uma ruptura, isso é um grande amigo meu de infância, que teve uma ruptura de tendão do bíceps distal. A gente entrou na cirurgia, eu entrei com ele, e eu peguei e afastei o nervo radial, e quando o nervo radial, a gente diz que ele é tão sensível que, se você olhar para ele de cara feia, ele para. É assim, ele é abusado. Olhou para ele de cara feia, ele para. Mas para entrar lá embaixo, na tuberosidade bicipital, para reinserir, o cirurgião tem que afastar. E eu estava auxiliando ele nesse dia, eu afastei esse nervo, toquei no nervinho, ele fez o reparo, colocou a âncora, fechou. Quando foi umas 6 horas depois na cirurgia, que eu fui lá no quarto do hospital, e aí estica os dedos, que a gente já sabia que isso poderia acontecer, porque algumas vezes é frequente. E aí o cara nem estende dedos, nem punho, tá? Então ele teve uma neuropraxia, só a gente manipular o nervo sem lesão nenhuma, já foi capaz de ter um bloqueio axonal, desmielinizou a mielina, e aí ele tem que esperar remielinizar. Para a gente manter esse músculo contraindo, a gente utiliza a corrente desnervada. Lembra que ela despolariza o músculo diretamente, e aí o paciente começa a ter um estímulo de extensão de punho e dedos, que a corrente desnervada ela não mantém o estímulo, ela contrai e para, mas pelo menos as fibras elas estão funcionantes, não deixa que o músculo seja substituído por gordura. E quando há uma remielinização nesse caso, ou um crescimento axonal, se fosse uma lesão mais grave, o axônio encontra esse músculo em um estado muito melhor, tá? E vai facilitar bastante a nossa recuperação, ok? Então, isso é para ser utilizado em casos bem agudos mesmo. Paralisou, bota lá a corrente desnervada para o paciente utilizar, que aí mantém essa musculatura bem ativa. Eu também utilizo os pacientes com lesão de nervo.
Esse foi aquele paciente da órtese, e aquele paciente da lesão do vídeo também, ele teve uma lesão no nervo ulnar e mediano. Então, aqui eu estou utilizando para a musculatura tenar, principalmente para o abdutor curto do polegar, fazendo com que esse abdutor venha a ter uma contração, fique vivo enquanto essa regeneração ocorre. E eu posso falar que isso é um dos grandes segredos, se é que é um segredo, para os sucessos que eu tenho com os pacientes de lesão de nervo. É uma das coisas que pouca gente faz, mas que, para mim, eu acredito que fez uma diferença muito grande. Manter a musculatura funcionando até que ele regenere, tá? Então, eu indico para vocês dar uma estudadinha melhor sobre isso, corrente desnervada. Eu tenho um material em português que eu posso mandar para vocês, só é me lembrar. Não está aqui, está no interior, mas eu peço para mandar para cá, eu tiro umas fotos, um xerox e mando para vocês no grupo, para vocês estudarem um pouquinho sobre essa corrente desnervada, tá? Aqui é a eletroestimulação. Esse paciente também teve uma lesão de nervo mediano, e aqui eu estou estimulando os flexores superficiais e profundos dos dedos. E a reeducação sensorial, que a gente falou tanto, o que é isso? Vou precisar de bastante atenção de vocês nesse momento crucial. Estão cansados, né? Vocês estão sentados aí na cadeirinha fofinha, estão cansados? Imagine eu que estou falando já em pé, o sapato me apertando. Mentira. É o seguinte, gente, reeducação sensorial. Vamos olhar para essas duas figurinhas com bastante carinho. Olha lá, essa primeira figurinha é um cérebro normal, tá? Aqui a gente tem uma representação do nosso cérebro. Aqui a gente pegou essa áreazinha do cérebro e fez uma magnificação. Aumentou um pouquinho ela para a gente entender. Cada área desse cérebro, ela é referente a um dedo ou a uma região da mão. Isso é uma forma ilustrativa da gente compreender, tá? Então, essa parte verde é só pelo polegar, marrom pelo indicador e assim por diante. Vocês notam que essa representação cortical da nossa mão, ela é muito bem definida e muito bem diferenciada, tá? Existe uma definição muito grande e ela é muito bem diferenciada. Então, quando eu toco, por exemplo, no polegar, eu envio essa informação para o cérebro identifica, opa, está tocando nesse rapazinho aqui, identifiquei, é ele. E aí eu envio a informação de volta, que eu consigo sentir que é o polegar. Mesma coisa com o indicador, com os outros dedos. Até aí tudo bem? Está muito claro, muito bem definido, está tudo ok. Quando a gente tem uma lesão de nervo, a gente lesou o nervinho aqui, a gente tem uma interrupção de toda essa condução elétrica, uma interrupção de toda a interpretação dos sinais. Aí existe um período que a gente chama de período de silêncio, que é quando o axônio foi interrompido, não chegou ainda lá no órgão terminal, o paciente não consegue sentir absolutamente nada. Aí essa área do cérebro, nesse período, fica em branco. Tá? É como se eu tivesse resetado a mão lá no cérebro. Ela não sabe mais o que é mão, ela não sabe mais o que é dedo, você pode tocar de todo jeito, ela não identifica mais. Ela faz uma negligência dessa mão. À medida em que o axônio vai sendo regenerado, naquelas lesões mais graves, vai caminhando e chega lá na pele, ou à medida em que a bainha de mielina vai sendo reformada nas neuropraxias, o paciente vai começando a perceber algum estímulo sensorial. Só que é tudo bagunçado. Ó, aqui a gente tinha todo mundo organizadinho, aqui a gente tem uma desorganização de áreas sensoriais, uma desorganização de texturas, que a gente, nesse momento, por exemplo, toca no polegar ou no indicador, vamos dizer que a gente toca no indicador com o algodão, a gente pergunta ao paciente, com o olho fechado, onde eu estou tocando e que textura é essa? O paciente diz que está tocando no polegar ou em outro dedo, está tocando com uma textura áspera, ou com... O paciente não consegue identificar textura, não consegue identificar localização, tá? Mas isso pode ser reprogramado para ficar semelhante a isso. Como a gente reprograma? Através da reeducação sensorial. Como é que é feito isso?
É simplesmente, gente, a gente utilizar diferentes texturas em diferentes dedos para enviar essa informação novamente para o cérebro, para dizer ao cérebro em que dedo eu estou tocando, com que textura eu estou tocando, com que pressão eu estou tocando, se essa temperatura é quente, é fria ou é uma temperatura ambiente. Como que a gente faz? Primeiramente, a gente faz um processo de dessensibilização. A gente toca nos dedos de forma aleatória, com qualquer textura, que é um primeiro estímulo para o paciente começar a identificar. A gente faz isso com o olho aberto, ele consegue identificar quem está passando um pincelzinho ou uma esponja e tudo mais. A gente fecha o olho dele e faz esse mesmo estímulo com as mesmas texturas de olho fechado, tá ok? Primeiramente é isso, nada de identificar dedo, nada de identificar a textura, é só um período inicial para que ele se acostume com essa nova informação sensorial. E a gente pode utilizar a técnica do espelho, que é uma técnica muito interessante utilizada na reeducação sensorial, que é quando a gente coloca a mão do paciente lesada por trás de um espelho. Eu utilizo um espelho, a gente vai ver em outra aula, um espelhozinho que ele é fechado aqui, essa mão fica totalmente escondida, a mão que está lesada. A mão que está sadia, ela fica de frente a esse espelho e o paciente olha para o reflexo da mão sadia. Só que quando ele olha para o reflexo, como o espelho faz uma inversão, ele pensa que está olhando para a mão lesada. E a gente faz o estímulo na mão sadia, ele observa o mesmo estímulo na mão lesada através do espelho. O nosso cérebro, ele não consegue compreender o que é verdadeiro e o que é falso. Para ele, se você viu, aquilo é realidade. Então, com 2 ou 3 minutos de estímulo, o paciente acredita que essa mão é a mão sadia e ele acredita que ele está sentindo esse estímulo. Essa informação é mandada para o cérebro e quando você fizer o estímulo dessa forma, sem o espelho, vai ser muito mais facilmente identificada, tá? Um exemplo de que o cérebro não acredita o que é verdadeiro e o que é falso. Vocês já foram a algum filme de terror? Já viram aquela cena? Você tem um susto, parece que vai morrer. Você sabe que aquilo não é realidade. Você sabe que aquilo é um filme, mas você fica o resto do dia, o resto da semana, meu Deus do céu, o que é aquilo? Sonha. O cérebro viu aquilo, isso aquilo é realidade. Isso é um perigo para você. E ele interpreta isso. Mesma coisa é aqui. Se você fizer muito isso, o paciente acredita que está sentindo e ele vai realmente sentir. Ok? E aí na fase 2 a gente começa a colocar o paciente para ele aprender essa nova língua. Que aqui nesse momento aqui, essa autora, que é a Brigitte Rosen, ela fala que nesse momento que o paciente teve um retorno sensorial, mas está tudo bagunçado, é como se o cérebro estivesse falando russo, é como se a mão estivesse falando russo e o cérebro só entende inglês. Eles se comunicam lá, o envio dos estímulos, mas ninguém entende o que ninguém está falando, tá? E aqui a gente está ensinando o paciente essa nova linguagem, ensinando a mão a falar na linguagem do cérebro. É como um bebezinho aprendendo a ler. Eu vou tocar aqui no indicador e vou dizer, estou tocando no indicador, olha. Ele olha o indicador, vê que estou tocando no indicador, fecha o olho. Ele ainda sente o outro dedo, mas ele diz, não, está no indicador, está no indicador. E isso vai reprogramando o córtex cerebral do paciente. E aqui nessa fase 2 a gente já começa a identificar a localização e pressão. Então a gente, além de colocar diferentes estímulos, e isso aí são diferentes estímulos mesmo que a gente vai utilizar, por exemplo, faz essa passagem do estímulo com algodão, com o velcro macho, com o velcro fêmea, com o veludo, com o papel, com a caneta, com vários estímulos diferentes para o paciente identificar. E além dele identificar o estímulo, ele tem que identificar a localização desse estímulo e a pressão, tá? Então a gente utiliza caneta, utiliza um clipe, com bastante cuidado, a gente abre aquele clipe, faz uma pressãozinha, pede para o paciente identificar onde a gente está tocando, ele abre o olho, vê, depois fecha, a gente toca em outro local e ele vai aprendendo a fazer isso. Um exercício excelente domiciliar é pedir para o paciente colocar vários objetos no bolso, moeda,
clipe, moeda de diferentes tamanhos, colocar alguns isopor, diferentes texturas, tecido. E quando ele estiver na fila do banco, ou quando estiver andando na rua, ele coloca a mão no bolso, vai tentando identificar as texturas, certo? Isso aqui é uma moedinha de 5 centavos. E ele vem e olha, não é de 10. Ele volta. Isso vai treinando o cérebro do paciente a conseguir identificar essas texturas. E isso é muito importante para a função de mão. Alguns autores estudiosos dizem que uma mão sem sensibilidade é uma mão morta, é uma mão sem função. Eu não acredito que isso é puramente verdade, é parcialmente verdade, porque senão não existiam próteses, né? O pessoal não utilizava prótese. Mas uma mão sem sensibilidade é uma mão com uma perca muito grande de função. Se o paciente não consegue sentir o que está pegando, ele tende a usar a outra mão. Verdade? Então é extremamente importante reeducar sensorialmente. Mesma coisa, identificação de toques, a gente só nessa figura tem um mapa, só para que a gente consiga avaliar e reavaliar o paciente. Por exemplo, existem algumas zonas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, a gente tocou na zona 2, o paciente sentiu zona 2, a gente coloca um sim aqui, sim. Então, eu não preciso ficar focando mais nessa zona 2, eu vou partir para outras zonas que têm um déficit maior, tá? Até que a gente preencha o sim em todas as zonas. E aí a gente utiliza diferentes recursos para fazer essa reeducação sensorial. Dominó, diferentes texturas, como eu falei, coloca no bolso as moedinhas. Pode também estimular o paciente a identificar peso, também é extremamente importante, e assim por diante. Eu sei que tem muitas dúvidas nessa aula, vamos retirá-las todas. A maioria tem uma dúvida aí boa para a gente. Não? Pode falar. Com relação ao axônio. Eu entendi sono, desculpa. Axônio. Certo. Quando você fala do enovelamento, né? Do neuroma em continuidade, perfeito. Quanto mais a gente manipula esse paciente, mais ele vai sentir o choque, mais ele vai sentir dor. O que a gente pode fazer é tentar proteger essa região, tá? Uma forma é colocar um pouco de algodão, um chumacinho de algodão, e enfaixar essa região com um chumacinho por cima daquele neuroma com um cobar. A gente protege um pouquinho. De recurso, a gente pode utilizar o TENS, é um recurso interessante para tentar fechar lá a comporta de dor no cérebro, o paciente tem um alívio de dor. A microcorrente é interessante para tudo, mas como ali é uma coisa mecânica, está crescendo axônio no lugar onde não deveria, ele não vai retirar esse axônio, então não teria muita utilidade. Basicamente, a gente proteger essa região com um algodãozinho ali por cima, um enfaixamento leve, sem dar muita compressão, e um TENS se o paciente tiver muita dor. Não tem muita outra coisa que a gente fazer. Reeducação sensorial não, porque a não ser nas regiões distais, preparando, aí sim, aí seria interessante, preparar o paciente para a cirurgia, né? A gente começa a reeducação sensorial, o treinamento que é importante antes da cirurgia, para que quando ele fizer a cirurgia, ele já saiba como fazer isso, já tenha uma informação cortical. Mas a nível de neuroma em si, tratar diretamente neuroma, não existe nenhuma técnica que a gente possa melhorar a sintomatologia do paciente diretamente. Tá? Perfeita a sua pergunta, obrigado.